Querelas genômicas. Tudo tranquilo e favorável para a hipótese do grupo da USP por enquanto? Nem de longe, na verdade. Ao longo da década passada, uma peça que teimava em não se encaixar no quebra-cabeça esboçado por eles era da genômica. Não por acaso, os anos 2000 foram marcados pela explosão de novos dados, ainda poucos compreendidos, por sinal, sobre o DNA humano. Enquanto muita gente se punha a tentar minerar tais informações brutas no DNA em busca de possíveis armas contra doenças como o câncer, outros estavam de olho no que o genoma poderia contar a respeito da história evolutiva da nossa espécie. Em tese, todo tipo de mistério ligado à saga do Homo sapiens nesse planeta poderia ser investigado, quiçá até respondido de forma definitiva por meio dessa ferramenta. Afinal, os judeus atuais descendem mesmo dos habitantes de Jerusalém da época de Jesus Cristo? Quando bárbaros germânicos invadiram e conquistaram o Império Romano, eles atuaram de forma genocida ou apenas tomaram o lugar da elite de Roma, deixando os camponeses em paz? Do que morreu Tutancâmon? A imensa lista inclui, é claro, o povoamento da América. Durante vários anos, as principais ferramentas usadas pelos geneticistas para fazer esse tipo de análise eram os chamados marcadores uniparentais. Você já os encontrou rapidamente no capítulo introdutório. São o mtDNA, ou DNA mitocondrial, do lado materno, e o cromossomo Y, do lado paterno. A primeira vantagem óbvia desses marcadores tem a ver justamente com o fato de que, por serem transmitidos apenas pelo lado do pai ou da mãe, eles não costumam sofrer embaralhamento, ou, para usar o termo técnico preferido pelos biólogos, recombinação, que caracteriza a história evolutiva do resto do genoma humano e de muitas outras espécies também. Vamos lá para mais uma explicação técnica. Grosso modo, o que acontece com a maior parte do DNA presente no núcleo de nossas células, quando os óvulos e espermatozoides são fabricados, é uma mistura de pedaços de material genético materno e paterno. Depois dessa sacudidela, o resultado são os cromossomos, as estruturas enoveladas que abrigam o DNA, presentes em 23 pares na nossa espécie, com uma cara meio monstro de Frankenstein, com fragmentos derivados da mãe e do pai do sujeito ou da sujeita lado a lado. O cromossomo Y, pequenino, perto dos demais e exclusivamente masculino, ele não costuma passar por esse processo. Digo, não costuma, porque existem exceções, mas elas são raras e não faz sentido, não vem ao caso aqui. Enfim, o cromossomo Y tende a ser transmitido de pai para filho homem com um elevado grau de fidelidade, feito uma corrida olímpica de revezamento de gerações. A situação do mtDNA é ligeiramente diferente, porque ele não se encontra no núcleo, mas naquela microusina celular conhecida como mitocôndria. É altamente provável que as mitocôndrias tenham surgido há bilhões de anos, quando a célula de um ancestral remoto dos animais e das plantas de hoje engolfou outra célula menor de origem bacteriana. Forjou-se assim um casamento indissolúvel entre dois seres, mas a mitocôndria conservou uma marca importante dos tempos de solteira: o seu DNA próprio. Via de regra, aliás, células de com organismos complexos como nós abrigam muito mais do que uma só mitocôndria. Calcula-se que, em média, óvulos humanos carregam nada menos que 200 mil cópias de mtDNA da moça que os produziu. Espermatozoides, por outro lado, possuem apenas umas 5 cópias desse pequeno genoma. Esse e outros fatores fazem com que, ao menos em condições normais, tanto homens quanto mulheres herdem apenas o mtDNA de suas mães, já que o embrião vai se desenvolver usando as mitocôndrias muito mais abundantes no óvulo para produzir energia, de novo, com raríssimas exceções. Quando chega a hora da
dessa corrida de revezamento continuar, só as moças poderão passar esse material genético adiante. Como se vê, ambas as formas de marcadores uniparentais escapam do embaralhamento típico do resto do genoma. Com isso, é mais fácil traçar parte da história evolutiva de uma linhagem de seres vivos, desde quem está vivo hoje até ancestrais maternos ou paternos remotíssimos. As únicas alterações que ocorrem são as mutações, ou seja, alterações geralmente aleatórias na sequência das letras químicas do DNA, as famosas A, T, C e G. Suponhamos, por exemplo, que o mtDNA de sua trisavó tenha sofrido 2 trocas de letra em determinado ponto. É bem provável que você, descendente dela, carregue tais alterações, bem como outras que são exclusivas de sua pessoa. Ao mapear tais erros de cópia nessa sopa de letrinhas, é possível acompanhar subdivisões na grande família da humanidade ao longo do tempo. O surgimento da tribo que trocou o C pelo T, por exemplo. De quebra, existem maneiras de estimar o ritmo médio de troca de letras, o que tornou prático o uso do chamado relógio molecular. Digamos que a gente descubra que é preciso em média uns 500 anos para que 2 letras do DNA do cromossomo Y sejam trocadas. Bem, se em dada linhagem masculina identificarmos 4 trocas, isso pode significar que se passou mais ou menos 1 milênio desde que aquela linhagem se separou de outros grupos que não carregam as 4 mutações. Isso é, claro, estou simplificando muito o cenário, né? Já que a situação real é bem mais complicada e exige análise estatística bem sofisticada para evitar erros. Além dessas vantagens analíticas, ainda existem vantagens práticas. Até pouco tempo atrás, sequenciar o DNA era insanamente caro. Concentrar os esforços em estudar pedacinhos genômicos relativamente curtos e muito informativos, ou seja, que podem revelar grande riqueza de informação, era aposta lógica. Além do mais, no caso do mtDNA, a simples abundância de cópias facilitava muito a obtenção do material. Principalmente quando os pesquisadores estavam tentando estudar esqueletos de gente morta há milhares de anos, nos quais o DNA tende a se esfarelar numa miríade de caquinhos e, pior ainda, sofrer alterações químicas que podem deixá-lo irreconhecível. Voltando. Ocorre que inúmeros estudos a respeito dos marcadores uniparentais dos indígenas atuais mostram uma semelhança considerável com os modernos moradores da Sibéria. Tanto lá quanto cá estão presentes subtipos do mtDNA, criativamente apelidados de A, B, C e D. Há ainda um relativo estranho no ninho, o haplogrupo X, mais raro, ligado a certas tribos lá da América do Norte. Em geral, na parte oeste dos Estados Unidos e do Canadá, com presença também no Oriente Médio, no norte da África e na Europa. O cenário traçado pelas análises do cromossomo Y também indicou proximidade genética com populações siberianas atuais. De maneira geral, a genômica parecia mostrar que apenas um grupo de imigrantes primevos, talvez moradores da região do lago Baikal da Sibéria, teria feito a grande jornada rumo às Américas. Encaixar primos dos atuais habitantes da Austrália e da Melanésia nessa narrativa não fazia sentido, argumentava a maioria dos geneticistas. Diante de tais dados, alguns pesquisadores tentaram achar maneiras de reconciliar o que o DNA estava mostrando de um lado e o que os crânios davam a impressão de dizer do outro. Foi essa a direção seguida, por exemplo, por uma inusitada parceria gaúcho-argentino-mineira. Do lado brasileiro estava o geneticista Sandro Bonato, da PUC do RS, do Rio Grande do Sul, Maria Bortolini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Fábio Santos, da Universidade da Federal de Minas Gerais.
Rolando González José, do Centro Nacional Patagônico. O pesquisador da Patagônia já tinha até colaborado com Walter Neves e se mostrava favorável à tese da morfologia austromelanésia, inclusive revelando que o peculiar formato do crânio de Luzia também caracterizara a população de índios do México, os Pericú de Baja Califórnia, tribo que deixou de existir no século XIX. No século XVIII, na verdade. Deixou de existir no século XVIII. Isso, aliás, indicaria que a morfologia craniana antiga não necessariamente seria acompanhada de uma pele negra do tipo africano, mas conforme ficava cada vez mais clara a aparente contradição entre os dados genéticos, muitos deles garimpados por Bonato, Santos e Bortolini, e a contradição entre os dados genéticos e os anatômicos. González José e seus colegas brasileiros, que se encontravam frequentemente em reuniões científicas sobre o tema, resolveram olhar a questão por outro ângulo. Dessa colaboração saiu o seguinte modelo. De fato, os primeiros colonizadores das Américas descenderiam de população basal, ou seja, com características morfológicas e genéticas primitivas, no sentido de antigas, próxima das dos primeiros seres humanos anatomicamente modernos, que eram africanos. Daí a face negra de Luzia. Só que, ao mesmo tempo, esse grupo incluía uma diversidade natural grande de traços genéticos e morfologias. Um cardápio, entre aspas, variado, no que diz respeito aos indivíduos, e não propriamente a tribos ou povos distintos. Depois de passar algum tempo isolado na Beríngia, provavelmente na última fase de extensão máxima das geleiras do globo, esse estoque populacional ancestral teria avançado rumo às Américas e começado a se separar em diferentes ramos. Conforme tal processo acontecia, vários grupos assumiam morfologias próprias e especializadas. Especializada é um termo normalmente usado para designar uma adaptação de um ser vivo a um ambiente específico. Exemplo, aqui isso é uma nota do narrador. Ficar branco num clima frio, onde o sol não é abundante. Voltando ao livro. Com o passar dos milênios, a migração de grupos bem menores de indivíduos da Sibéria para as Américas teria dado um toque final a esse processo, ao fazer com que genes ligados ao perfil mongoloide clássico, tipicamente siberiano, circulassem lentamente pelo continente americano, conforme os imigrantes se uniam à população local. Em outras palavras, o modelo sugere que a separação dos crânios das Américas em duas morfologias estanques, uma mongoloide e outra austromelanésia, não passaria em larga medida de uma ilusão. Todos descenderiam do mesmo grande grupo, com no máximo alguns retoques de adaptação regional e fluxo gênico. Fluxo gênico é o termo que serve para designar a miscigenação com grupos de fora, oriundos do noroeste asiático. Tal modelo explicaria tanto os dados genéticos quanto a grande diversidade morfológica dos primeiros crânios de humanos modernos na Ásia, segundo argumenta González José. Apesar de engenhosa e bem fundamentada, a hipótese não chegou nem perto de convencer Neves.